Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 27, falar de arte, e hoje vamos conhecer um artista brasileiro chamado Hélio Oiticica, que deixou sua marca registrada aí na história da arte. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Hélio Oiticica, ele brasileiro, nascido em 1937, faleceu em 1980, e ele foi assim um grande artista plástico brasileiro e migrou aí, fez um pouco de tudo, pintura, escultura, mas se destacou mesmo em performance, em um estilo de arte bem contemporâneo, até ali para o período em que ele estava trabalhando, E ele foi um grande nome da arte concreta aí no país. As obras dele, elas são um tanto quanto curiosas, porque elas têm aí uma experiência muito interessante por trás, Elas são muito criativas e precisam de uma interpretação, e tem várias possibilidades de interpretação. Então, ele mexe realmente com o espectador, ele faz com que o espectador participe dessa sua composição, dessa sua obra, e leva também, por que não dizer, a reflexões, acerca aí do que ele quis construir com tudo isso, tá? E ele também busca muito, nas suas obras, unir aí essa ideia de arte e vida. Então, por isso, ele usa muito as performances, as instalações, para o quê? Trazer o espectador, o público, para dentro da sua obra, não apenas observando, Os seus experimentos, assim, eles buscam muito a participação do público, E em grande parte são... tem toda uma questão teórica por trás dessa instalação ou dessa performance. Então, vai ter elementos escritos, textos, vão ter poemas, vão ter músicas, sons junto com essas exposições. Então, não é apenas uma exposição, É realmente onde o público interage com essas peças, essas produções dele, e leva com certeza a reflexão também, A imagem que eu trouxe é um exemplo de uma instalação que ele fez ali no ano de 1966, 67, e se chama Tropicália, tá? E nessa exposição ele convida então o público a interagir, com esses ambientes. Então ele cria pequenas salinhas e traz a vegetação. Mais adiante eu vou mostrar mais detalhes dessa instalação Tropicália, mas aí a gente já começa a ver que realmente mexe muito com os sentidos do espectador. Pensando aí no início da carreira, as primeiras obras dele foram uma série de pinturas de guache sobre papel, que ele chamou aí de meta-esquemas, tá? Ele iniciou esse trabalho aí em 1957 e, segundo o artista mesmo, já apresentava aí um conflito, entre o espaço pictórico, o espaço que teria ali para fazer a arte, a pintura, e o extrapictórico, ou seja, aquele que vai para fora, Então ele já vem aí dando sinais para essa coisa de sair da tela, de sair do papel, Essa superação do quadro, como eu coloquei ali. Então, a maneira com que ele desenha essas formas inclinadas, enfim, dão a entender talvez que elas já estão como se projetassem para fora do papel. Então, ele começa nesse trabalho e acaba aí atingindo o seu auge da carreira nessas performances e instalações que a gente viu ali na ideia, no modelo anterior, onde ele usa o espaço mesmo, ele sai da tela, sai do papel, Essa é uma obra, então, que integra essa série de meta-esquemas, onde ele traz esses quadrados, esses retângulos com linhas inclinadas que dão essa sensação de movimento também. Nesse trabalho, então, dos meta-esquemas, ele produz formas bidimensionais, somente de 2 dimensões, e que sugerem uma possibilidade de sair do papel, como eu falei. Então, elas dão essa impressão, de movimento, de dinamismo aí. E assim a gente nota, então, uma intenção
de superação do espaço da pintura, né? E com o passar do tempo, realmente isso ocorre efetivamente no trabalho dele. Ele passa de apenas pintor para um artista performático. Então, aqui nós temos também dois exemplos de meta-esquemas. O primeiro usa... Então, aqui ele desenhou a borda das formas. Aqui na primeira, que faz essas formas azuis, ele trabalha com uma forma, então, preenchida, né? Não apenas o contorno, a borda. E no de baixo, ele já utiliza mais dinamismo ainda com essa repetição de linhas. Então, cria um movimento ainda maior. Então, depois, em 59, ele marca o início dessa transição, então, da tela, né? Do espaço bidimensional para o ambiente, né, para algo tridimensional. Aí ocorre então uma série chamada bilaterais, que é o quê? Ele utiliza chapas monocromáticas, né, de uma única cor e suas tonalidades, pinta então com têmpera ou tinta a óleo e pendura por fios de nylons. E ele monta isso no espaço. Então, realmente, ao invés de ele desenhar formas inclinadas que parecem sair do papel, ele realmente tira essas formas, né, da tela, do papel, e pendura, então, fazendo móveis, né? Também se chamam relevos espaciais, essa primeira obra, então, tridimensional. Essa série bilaterais envolve vários trabalhos, né? E esse da imagem, então, se chama relevo espacial, que faz parte dessa série, que foi feito em 59. Aqui a gente percebe também o uso das formas, né? Linhas mais retas, planas, mas agora tridimensional. Então, realmente, aquilo que ele buscava somente com a visão, a sensação de que aquela forma saísse do papel, aqui realmente ele tira, ele utiliza aí placas para formar, né, compor essas formas tridimensionais e pendura elas no espaço. Ao fundo a gente percebe que são várias, então realmente ele supera o quadro, né, nessa fala que a gente tem. Aqui tem outra imagem, então, que mostra o tamanho disso, não é uma única peça, elas são grandes e são espalhadas, então, pelo espaço. Aqui, então, nessa série, ele tem a ideia mesmo de trazer cor, de trazer formas de uma maneira diferente para o espaço, né? Até ele comenta como se a cor vibrasse, né, no mesmo ambiente, então, que o espectador está. E essas formas, elas parecem flutuar por serem penduradas com nylon, né, com fio transparente. Então, faz com que a pessoa se sinta em um ambiente diferente, realmente. Não apenas, né, como uma luminária pendurada no teto, mas traz algo a mais, induz o espectador a tirar as suas conclusões e a observar essas várias formas, né, a princípio abstratas, porque não representam algo em si, mas mostra elas penduradas aí num corredor, numa galeria, trazendo aí algo bem tridimensional. Em 1960, ele cria os primeiros núcleos, que é uma outra série, então ele tem momentos, né? E esses núcleos, eles também podem ser chamados aí de penetráveis. Por quê? As pessoas andam por meio, né, entre essas placas que ele pendura. Então, é algo parecido com essa anterior, mas já um pouco diferente. Então, ele vai aprimorando ideias aí. E essas placas, então, são placas de madeira pintadas com cores quentes, cores bem fortes, e são penduradas também com nylon, né? Aqui nessa imagem, ele cria com placas amarelas, onde o público consegue andar por entre meio e o público, o espectador, consegue perceber ambientes diferentes. Também é uma instalação bem bacana. Esse outro, que é um dos maiores dessa série dos penetráveis, se chama Penetrável Filtro, de 1972. E ele leva, né, o espectador, a quem vai visitar essa obra, a andar por um labirinto, tá? Que tem vários corredores aí. E esses corredores têm cortinas coloridas e por onde esse espectador passa. E no final ele tem a experiência de beber a cor, ou seja, um suco de laranja. Então ele brinca com essa ideia de cores e de filtros. Pensando no filtro, hoje em dia,
Tem tantos filtros e ferramentas de fotografia, né, no celular. E aqui, quando a gente vai observando, depois eu quero mostrar um vídeo de um passeio por essa instalação, você percebe que é como se fossem filtros, porque você, antes de passar por aquela cortina colorida, você tem uma visão, né, através daquela cor. Você passando daquilo, você vai ter outra visão. Então, realmente, é a ideia de filtros que a gente pode, sim, assimilar com esses filtros de fotografias e tudo mais. Aqui eu quero reproduzir para vocês o vídeo, então, que essa instalação foi montada em 72, do penetrável filtro, e ela foi exposta na Arte Basel de 2019, que é uma feira de arte internacional aí, que acontece na Suíça. Então, esse vídeo é de um espectador fazendo o caminho desse labirinto, tá bom? Vamos assistir. Observando esse labirinto, né, a gente consegue perceber que são cortinas plásticas que fazem esse espectador ver o mundo através de cores, não é? Porque essas cortinas, por exemplo, a preta agora, né? Então, faz você perceber o mundo através de cores, que é a intenção do artista. E é realmente um labirinto, né? Um labirinto aí com cortinas coloridas. E aqui é o final do labirinto, como eu falei, você é convidado a beber a cor, né? Então, com um suco de laranja. Então, olha que legal, né? É outra ideia do que a gente observar só essa fotografia, né, da área externa e você percorrer esse labirinto. Realmente nos faz perceber o mundo através de cores, né? Através desses filtros. Com certeza um trabalho muito legal. Outro trabalho que ele produziu aí, que se chamaram núcleos, onde ele utiliza caixas, né, estruturas com que ele vai colocar aí recipientes, aberturas, gavetas, enfim, trazendo uma experiência sensorial também, né? E em muitos recipientes vão ter pigmentos, cores, também mexendo com essa visão da cor no mundo, né? Essas estruturas aí, esses blocos, né, manuseáveis, ele nomeia como bólides e numera também, tá? Então essa da imagem é o box bólide número 9, então de 64. Ele cria vários e traz também essa experiência visual e sensorial também. Essa, né, o bólide 9 de 64, é uma caixa retangular de madeira e ela tem 3 elementos aí horizontais móveis, como se fossem gavetas, né, aberturas. A primeira é forrada, de vidro, sem pintura e parcialmente aí preenchida com pigmento de pó amarelo brilhante. A outra também é um painel de vidro, mas agora pintado de amarelo. E o último, terceiro, é uma gaveta como se fosse uma prateleira de madeira
que é pintada de laranja. Então ele brinca com essa sensação das cores e com as superfícies também. A intenção original, então, desses bólides era que o espectador pudesse manusear, né? Mas agora, então, até para não deteriorar aí as obras, isso se tornou proibido, né? E as obras são exibidas, então, com essas gavetas, esses painéis abertos, parcialmente abertos, como a gente vê nessa imagem. Então, para que isso também não se deteriore aí com o passar do tempo. Mas no final aí da década de 60, ele cria os parangolés. E é uma das obras mais conhecidas dele. O que é isso, né? É uma espécie de capa de algo que se veste, onde podem ter textos, fotos, cores e podem ser também dos mais diversos materiais. Sacolas plásticas, itens, materiais recicláveis, tecidos, enfim, qualquer coisa. E ele propõe, então, uma transformação no espectador, dado que a obra só acontece com a sua participação. Então, essa é realmente uma performance que, para existir, precisa que uma pessoa vista isso, né? Aqui temos uma imagem do Caetano Veloso com os parangolés, então, do Hélio Oiticica. A gente pode até dizer que aquelas placas que se vestem, tipo de vendedores ambulantes, né, que a pessoa veste aquele anúncio, aquela propaganda, já venha aí do Oiticica com essa ideia do vestir, né? E esses parangolés, então, eles trazem essa transformação e a pessoa, então, passa a ser o objeto, né? Não só o apreciador da arte, mas sim a própria arte em si. E acaba incentivando aí a criação pelo público também, né? Aqui do Caetano Veloso a gente percebe que tem ali uma corda, né? Um barbante amarrando aquilo, então é algo que usa os diversos materiais. Outra, a obra lá do comecinho da primeira que eu mostrei, então, que se chamava Tropicália, falando um pouquinho mais dela, então, ele coloca aqui todo um conceito de brasilidade, tá? Com toda a pesquisa que ele já fez anteriormente, então, e também com essa série dos penetráveis, com que o espectador possa entrar nesses ambientes. Então, o que ele coloca aqui? Aqui. Ele cria ambientes, então, que tem vários elementos sensoriais, tá? Dando uma ideia, ou melhor, toda a sua ideia de Brasil, mesclando tudo isso, né? E com espaços também interligados. Então, ele coloca vegetação, sons, a textura, parece uma areia no chão e também coloca várias cabines feitas de madeira que se conectam. E isso ele quer remeter, então, como se fossem as vielas e as casas de uma favela. Então, ele acaba inserindo toda a ideia, né, o contexto que ele tem de brasilidade nessa instalação Tropicália, então, trazendo várias sensações. Nessa cabine, a gente percebe ali que ela tem uma lona plástica ali, preta, tecido, estampa, então, tudo que se tem de materiais aí trazendo essa situação para as pessoas entrarem nessas cabines. Aqui é uma visão de cima, onde tem muitos labirintos também, para que a pessoa percorra aquilo e tenha várias sensações, né? E também elementos naturais, ele coloca pedras, água, plantas tropicais, textos e músicas também. Então, ele acaba sendo um artista que utiliza de todos os recursos possíveis, né, para trazer essas sensações. E no final desse trajeto tem uma televisão ligada que sugere então a união entre a simplicidade e a tecnologia. Outro trabalho bem legal que vale a pena ressaltar se chama Ninhos. E essa obra é uma instalação, então, onde ele coloca várias cabines. Olhem que ele usa muito essa ideia de cabines, de poder entrar dentro, né? E essas cabines se conectam, então, transmitindo uma ideia do quê? De crescimento, de multiplicidade. É como se fossem células em desenvolvimento, como se fosse, né, que elas se juntam e vão formando outras e outras. Então, usa muito essas ideias de cabines também com materiais, né, madeira, tecido, materiais ditos simples. Outro penetrável, agora em grande escala, né, foi criado com base em maquetes que ele fez nos anos 60 e
Esses projetos, então, podem ser executados em locais públicos. Aqui a gente tem, então, essa ideia, olha, uma visão aérea bem grande, onde ele tem essas placas ali coloridas. E ele oferece, então, ao público essa experiência imaginativa, né? Onde cada pessoa pode criar o seu próprio espaço, se sentir em espaços diferentes. Baseando-se o quê? Nas proposições, então, de formas e cores que ele apresenta. Essa instalação, ela se chama Magic Square número 5. E esse square, então, que dá o nome à obra, faz alusão ao conceito de quadrado e de praça, tá? Em inglês. Por isso, então, o próprio nome já dá a entender que aquilo é para ser instalado em uma praça, né? Esse conceito aberto. Então, a obra de arte, né, do Oiticica é um objeto a ser experienciado mesmo, né? Usufruído. E ganha sentido com a participação das pessoas, né? Tem muito essa relação, então, da vida com a arte. E essa obra dele está no mundo todo, assim como o mundo está em sua arte. Então, ele vem trazer essa ideia que, né, está espalhado pelo mundo, ao mesmo tempo que ele retrata o mundo todo dentro das suas obras. Muito bem, assim conhecemos mais um grande artista. Até a próxima aula. Um abraço!